Existe uma possibilidade enorme de que o poder de Imu seja, na verdade, a origem de todas as Akuma no Mi. Depois que Imu finalmente apareceu de forma completa, deixando de ser apenas uma silhueta misteriosa, diversos detalhes começaram a fazer muito mais sentido. Até mesmo a tradução oficial do nome, em alguns países, foi atualizada, passando de In para Imu. Além disso, o flashback do Brook trouxe novas pistas importantes, tornando este o momento ideal para analisar mais profundamente tanto os poderes quanto o passado desse personagem. E quanto mais pistas surgem, mais essa teoria parece ganhar força. Minha conclusão inicial é a seguinte: existe uma grande chance de que a verdadeira aparência original de Imu ainda não tenha sido revelada. Em One Piece, quando um personagem passa anos aparecendo apenas como uma silhueta, normalmente, depois que sua aparência oficial é mostrada, os flashbacks passam a exibir esse visual verdadeiro. Foi exatamente isso que aconteceu com diversos personagens ao longo da história. Mas com Imu acontece algo diferente. Mesmo quando eventos do passado são mostrados, Oda continua desenhando Imu usando exatamente a mesma silhueta misteriosa de antes. Isso dificilmente parece ser uma coincidência. Na minha visão, Oda está escondendo deliberadamente a verdadeira forma de Imu para uma revelação futura. Se lembrarmos do flashback do Sabo, vimos que Imu era capaz de assumir a forma de um gigantesco monstro, assim como os 5 anciões. Entretanto, a forma apresentada mais recentemente se parece muito mais com um humano, ou talvez um demônio. Isso levanta uma pergunta importante. Qual é, afinal, o verdadeiro poder de Imu? Tudo indica que a resposta esteja ligada à sua Akuma no Mi. Existe um detalhe curioso na forma como as Akuma no Mi são nomeadas em japonês. Praticamente todas seguem um mesmo padrão, repetindo 2 sílabas em seus nomes. Porém, o poder de Imu foge completamente dessa regra. Em vez de possuir algo equivalente a uma fruta demônio-demônio, sua habilidade é chamada simplesmente de fruta demônio. E existe um detalhe linguístico ainda mais interessante. Enquanto todas as outras Akuma no Mi utilizam uma determinada escrita japonesa para representar a palavra demônio, o poder de Imu utiliza outra forma de escrita, destacando que não se trata apenas de um nome comum, mas de uma habilidade única e especial. Esse pequeno detalhe pode indicar que sua fruta ocupa uma posição completamente diferente das demais. Se imaginarmos por hipótese que esse poder fosse uma Zoan mítica relacionada ao próprio conceito de demônio, isso explicaria várias coisas. Como toda Zoan, ela deveria possuir pelo menos 3 transformações básicas: a forma humana, a forma híbrida e a forma completa da criatura. Caso a aparência atual de Imu corresponda justamente à forma híbrida, isso explicaria por que ele mistura características humanas e demoníacas, sendo tão diferente daquela silhueta monstruosa mostrada anteriormente. Outro detalhe chama a atenção: as asas de Imu parecem surgir e desaparecer conforme a situação, algo muito semelhante ao comportamento das Akuma no Mi do tipo Zoan. Isso não seria nenhuma novidade. Durante o arco de Wano, vimos usuários de Zoan ancestral realizando transformações completamente absurdas, muito diferentes dos animais reais. O próprio Kaku mostrou formas extremamente inusitadas quando utilizava seus poderes. Na época, essas cenas serviam principalmente como alívio cômico. Mas depois da explicação de Vegapunk, tudo ganhou um novo significado. Se as Akuma no Mi realmente nascem dos desejos e da imaginação das pessoas, então usuários de Zoan, principalmente Zoans míticas como Nika, talvez possuam um nível de liberdade muito maior do que imaginávamos em suas transformações. Sob essa perspectiva, a aparência mutável de Imu deixa de parecer estranha e passa a fazer bastante sentido. Mas isso leva a outra questão. Afinal, que tipo de demônio seria Imu? À primeira vista, ele possui asas semelhantes às de uma ave e uma espécie de aura repleta de olhos. Curiosamente, essas características lembram muito mais um anjo do que um demônio. A imagem moderna dos anjos como seres humanos com 2 asas é apenas uma interpretação criada ao longo do tempo. Nas descrições bíblicas originais, os anjos possuem aparências extremamente variadas, muitas vezes assustadoras e completamente diferentes do que estamos acostumados a imaginar. E existe outro detalhe interessante. Na tradição cristã, os demônios são justamente anjos que caíram dos céus. Lúcifer, considerado o rei dos demônios, era originalmente um anjo antes de sua queda. Por isso, talvez não seja coincidência que Imu, dono de um poder chamado Fruta Demônio, apresente características tão semelhantes às de um anjo de alta hierarquia. Existem categorias como os serafins e os querubins, conhecidos por possuírem várias asas e inúmeros olhos espalhados pelo corpo. Essas descrições se encaixam surpreendentemente bem na aparência de Imu.
porém isso ainda não explica todas as formas demoníacas que vimos até agora. Em alguns momentos, Imo cria enormes asas semelhantes às de um querubim, mas quando assumiu o controle do corpo de Gunko, as asas eram completamente diferentes, lembrando asas de morcego. Em uma análise anterior, cheguei a imaginar que aquelas asas poderiam representar um Kraken, já que certos detalhes não eram visíveis. Entretanto, ao rever cuidadosamente o flashback do Brook, fica claro que existe uma estrutura correspondente ao polegar, indicando que realmente se tratam de asas de morcego comuns. Mesmo assim, uma dúvida permanece. Se Imo possui apenas uma Akuma no Mi, por que manifesta tipos completamente diferentes de asas demoníacas? Também não faz sentido imaginar que essas asas pertençam ao próprio Gunko. Durante o flashback de Brook, tanto Gunko quanto o Rei Huen aparecem exibindo exatamente os mesmos chifres e asas. Isso indica que essas características provavelmente foram impostas por Imo, ou seja, seriam marcas da transformação demoníaca provocada por seu poder. O mesmo padrão pode ser observado em Shebek, em seus familiares e até mesmo em alguns guerreiros de Elbaf. Todos parecem carregar sinais da influência demoníaca de Imo. No entanto, o próprio Imu não assume essa aparência semelhante à de um morcego. Sua forma principal lembra muito mais um querubim com asas de ave, e isso abre espaço para uma teoria extremamente interessante. E se Imu não possuir apenas uma única forma demoníaca? E se ele for capaz de assumir diferentes tipos de demônios? Se essa hipótese estiver correta, o número de possibilidades cresce enormemente. Desde criaturas marinhas como o Kraken, passando pelo dragão vermelho associado aos dragões celestiais, até referências como a Grande Babilônia descrita no livro do Apocalipse, todas poderiam servir como inspiração para suas transformações. Isso também ajudaria a explicar por que a silhueta monstruosa de Imu parecia mudar de formato dependendo do ângulo em que era mostrada. É claro que Oda adora brincar com silhuetas para enganar os leitores. Por isso não podemos tratar esse detalhe como uma prova definitiva. Mesmo assim, apenas o conceito de demônio ainda não explica todas as habilidades apresentadas por Imu. Existe outro elemento extremamente misterioso: a estranha energia conhecida como Homem. Ela é disparada como uma energia negra, funcionando como uma mistura de chama e explosão, mas aparenta possuir vontade própria. O próprio Imu afirma que essa energia representa o poder existente em todas as coisas, e também seu verdadeiro poder militar. Em determinado momento, Zoro chega a segurar um pequeno fragmento dessa energia e demonstra surpresa ao perceber que aquilo havia se transformado em uma bomba. Até mesmo a espada utilizada por Imu parece ser formada por essa substância. Estamos falando de uma energia capaz de mudar de forma, se transformar em metal, agir de maneira independente e até fortalecer quem a utiliza. Tudo isso lembra bastante uma comparação feita anteriormente para explicar o funcionamento das Akuma no Mi, um enorme enxame de nanomáquinas. Inclusive, o fato de Imu chamar essa energia de força militar reforça ainda mais essa ideia de um verdadeiro enxame atuando em conjunto. Outro detalhe curioso envolve os Cavaleiros Sagrados. Sua imortalidade parece estar ligada a corações mecânicos, cuja aparência lembra bastante os corpos dos antigos piratas espaciais encontrados por Enel na Lua. Somando todas essas pistas, o poder da Akuma no Mi de Imu talvez esteja muito menos ligado à magia pura do que imaginávamos. Na verdade, tudo aponta para uma tecnologia ancestral tão avançada que acaba sendo praticamente indistinguível da própria magia. O que tudo isso faz você lembrar? Exatamente. Na teoria que venho desenvolvendo, tudo aponta para o chamado Primeiro Mundo, que seria, na prática, uma versão da Terra em um futuro extremamente avançado. Na verdade, essa teoria nem exige que esse mundo seja literalmente a Terra. Basta imaginar uma civilização comum, sem todos os elementos fantásticos de One Piece. Mas para facilitar o entendimento, vou continuar chamando esse período de Terra do Futuro. Relembrando rapidamente essa hipótese. De acordo com o mural encontrado em Elbaf e com as antigas escrituras conhecidas como Harley, a história do mundo de One Piece pode ser dividida em 3 grandes eras. O primeiro mundo seria essa civilização tecnologicamente avançada. Após sua destruição, surgiu o segundo mundo, governado pelos Lunarianos, que viviam acima da Red Line. Mais tarde, depois da queda desse império, quem assumiu o controle absoluto do mundo foi Imu, tornando-se o verdadeiro governante do terceiro mundo. Se essa hipótese estiver correta, fica muito mais fácil entender por que os poderes de Imu parecem misturar elementos sobrenaturais com conceitos científicos. Na minha visão, durante o primeiro mundo existia uma tecnologia, ou talvez uma árvore especial capaz de realizar desejos. E foi justamente essa tecnologia que deu origem às Akuma no Mi. Se isso estiver certo, então o poder de Imu seria exatamente essa habilidade primordial. A própria Árvore da Luz do Sol Eve, considerada a principal candidata para ser essa Árvore dos Desejos, pode estar localizada exatamente acima da Ilha dos Homens Peixe. Esse detalhe nunca pareceu ser uma simples coincidência. Além disso, a imortalidade dos Cavaleiros Sagrados também parece estar ligada a corações mecânicos, reforçando mais uma vez
talvez essa mistura entre ciência extremamente avançada e aquilo que, para os habitantes atuais, parece pura magia. As conexões são numerosas. Em teorias anteriores, levantei a possibilidade de que as Akuma no Mi funcionem como um gigantesco enxame de nanomáquinas capazes de alterar a realidade através do fator de linhagem, ou seja, do DNA. E isso torna ainda mais interessante a forma como o homem de Imu é representado. Ele se comporta como um metal vivo, dotado de vontade própria e capaz de modificar completamente sua forma. Se reunirmos todas essas pistas, uma hipótese começa a surgir. Talvez todas as Akuma no Mi sejam formadas por esse mesmo tipo de nanomáquina, ou por essa energia conhecida como Magi ou homem. Cada uma delas utilizaria energia proveniente de outra dimensão e se conectaria diretamente ao DNA de seu usuário através do fator de linhagem. Isso também explicaria um dos maiores mistérios da obra. Quando um usuário morre, sua Akuma no Mi reaparece em outra fruta comum. Talvez isso aconteça porque essas nanomáquinas simplesmente abandonam um hospedeiro e procuram outro recipiente compatível. Se for assim, o homem utilizado por Imu pode representar justamente a estrutura original de todas as Akuma no Mi, a fonte de energia responsável pelo funcionamento de cada uma delas. Outro detalhe que ganha um novo significado é o fato de as Zoans serem descritas como frutas que possuem vontade própria. Talvez Imu não seja apenas um usuário poderoso. Talvez ele possua a origem de todas as Akuma no Mi, ou até mesmo a capacidade de criá-las. Caso essa teoria esteja correta, então Imu seria o verdadeiro controlador da árvore da luz do Sol Eve, responsável por gerar essas frutas desde o início da história. Isso também pode explicar a figura do misterioso rei representado ao lado da enorme árvore no mural de Elba. Como mencionei em um vídeo anterior, esse rei pode simbolizar tanto a palavra japonesa Hoshi, que significa estrela, quanto Roshi, expressão relacionada à realização de desejos. Talvez seja exatamente esse o rei mencionado por Emmet quando declarou: Joy Boy, me desculpe por não conseguir fazer de você um rei. Essa figura também pode estar diretamente ligada ao lendário rei do mundo citado por Shebeck. Talvez todos estejam falando da mesma pessoa. E isso torna toda essa teoria ainda mais fascinante. Quando pensamos em Lúcifer, conhecido como o anjo mais brilhante antes de sua queda, fica difícil não enxergar a enorme semelhança com Imu. Tudo indica que esse seja um dos principais símbolos utilizados por Oda na construção do personagem. Talvez a história de Imu siga exatamente esse caminho. O de alguém que um dia ocupou a posição mais elevada, mas acabou se tornando o maior dos demônios. Dentro da minha teoria, quem governava o segundo mundo eram os Lunarianos. E tudo indica que Imu lutou ao lado de Joy Boy para derrotá-los. Essa possibilidade ganhou ainda mais força depois que vimos um flashback mostrando Imu, ainda representado como uma silhueta, conversando e até sorrindo ao lado de Joy Boy. Se isso realmente aconteceu, então talvez Imu não tenha sido um vilão desde o começo. Ninguém chega ao ponto de sacrificar tudo sem acreditar que está fazendo a coisa certa. É possível que Imu tenha desejado a paz mundial mais do que qualquer outra pessoa. O problema foi o caminho que escolheu para alcançá-la. Na sua visão, a única forma de garantir uma paz definitiva seria através de uma ordem absoluta. Um mundo completamente controlado pelo governo mundial. Sem liberdade, sem diversidade, sem oposição. A lógica seria simples: eliminar qualquer conflito antes mesmo que ele pudesse nascer. Mas a história sempre mostra que esse tipo de paz tem um preço. Os primeiros a sofrer são justamente as minorias, os mais fracos e todos aqueles que não possuem poder para reagir. E essa sempre foi uma das mensagens centrais de One Piece. Luffy nunca luta porque deseja fama ou reconhecimento. Ele luta porque cria laços com as pessoas. Basta alguém demonstrar um pequeno gesto de bondade para conquistar sua amizade. E se alguém machuca essas pessoas, pouco importa quem seja. Pode ser um Shichibukai, pode ser a CP9, pode ser um Yonkou ou até mesmo um deus. Luffy enfrenta qualquer um sem hesitar. É justamente por isso que Luffy e Imu representam extremos completamente opostos. Imu, os 5 anciões e os dragões celestiais cometem atrocidades constantemente. E na maioria das vezes sequer explicam às vítimas por que estão fazendo aquilo. No entanto, quando observamos seus pensamentos e suas falas, percebemos algo curioso. Eles realmente acreditam que tudo isso é feito em nome da paz mundial. Ao mesmo tempo, demonstram um profundo sentimento de superioridade, enxergando as pessoas comuns como seres inferiores, incapazes até mesmo de serem compreendidos. Uma mistura de elitismo, complexo de Messias e uma visão completamente distorcida da sociedade. Talvez seja exatamente por isso que Imu tenha decidido apagar a história. Na sua visão, eliminar o passado significaria eliminar também o desejo de vingança que alimenta os conflitos entre as pessoas. Joy Boy fez justamente o contrário. Ele eternizou a verdadeira história através dos poneglyphs para que ela jamais fosse esquecida. Dois ideais completamente opostos. Talvez Imu tenha sido, um dia, a pessoa mais pura daquele mundo. Alguém que amava profundamente a paz.
mas ao encarar o mal durante tempo demais, acabou sendo consumido por ele. Transformou-se em alguém que passou a acreditar que uma falsa paz, construída através do medo e da opressão, era melhor do que permitir que as pessoas fossem realmente livres. Se essa interpretação estiver correta, ela combina perfeitamente com a imagem de um anjo caído. Ao mesmo tempo, também faz referência ao jogo Reverse, onde as peças brancas se transformam em pretas, uma simbologia que parece refletir diretamente a técnica utilizada por Imu, chamada Domi Reverse. Tudo isso dá a sensação de que One Piece está apenas começando a revelar seus maiores segredos. Agora resta esperar para descobrir qual será a verdadeira história de Imu. E qual filosofia Oda pretende apresentar através desse personagem nos próximos capítulos.